Você já percebeu como basta uma palavra mal colocada, uma opinião contrária ou um imprevisto comum para tirar alguém do sério? É como se as pessoas vivessem emocionalmente à flor da pele, à mercê de tudo e de todos. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de viver blindado sem se tornar frio? Que é possível sentir tudo, mas não se curvar diante de nada? Os antigos estoicos dominavam essa arte. Eles enfrentaram perdas, humilhações e pressões inimagináveis, e mesmo assim mantinham a mente centrada e o coração intacto. Não porque eram insensíveis, mas porque construíram uma estrutura interna que o mundo não podia tocar. Neste vídeo, você vai mergulhar nos princípios estoicos mais poderosos para se tornar emocionalmente intocável. Vai entender como fortalecer sua mente contra críticas, frustrações, rejeições e tudo aquilo que hoje te desestabiliza. E se você ficar até o final, vai descobrir que ser firme por dentro é o que te torna verdadeiramente livre por fora. Ser emocionalmente intocável não significa não sentir. Significa sentir tudo, mas escolher o que merece resposta. E essa é uma diferença brutal, porque a maioria das pessoas vive como se estivesse sempre no modo reação. Se alguém grita, ela grita de volta. Se algo dá errado, ela surta. Se recebe uma crítica, ela se fecha ou ataca. É como se cada situação do mundo externo tivesse um botão direto dentro da sua mente. Isso é perigoso. É como dar a chave do seu equilíbrio emocional para qualquer pessoa ou circunstância. Mas os estoicos descobriram um segredo poderoso. Entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço. E nesse espaço vive a sua liberdade. Quando você aprende a expandir esse espaço, a observar antes de reagir, a pensar antes de absorver, você começa a tomar de volta o controle da sua vida emocional. Você se torna alguém que sente tudo, mas não se quebra por nada. Marco Aurélio, que governava o império mais poderoso do mundo, enquanto enfrentava traições políticas, perdas pessoais e uma pandemia mortal, escrevia para si mesmo todos os dias. Suas anotações não eram para os outros, eram lembretes para não se perder dentro de si. Em uma delas ele escreveu: "Se for suportável, suporte. Se não for, saia. Tudo o que você não suporta e não pode evitar, apenas transforme." Essa é a base da mente estoica. Ela não nega o desconforto, mas se recusa a ser escrava dele. Ser emocionalmente intocável não é ser gelado, mas lúcido. É ver a provocação e não ceder. É ouvir a crítica e filtrar com maturidade. É viver num mundo instável, sem deixar que essa instabilidade se torne parte de você. E, ironicamente, quando você para de reagir a tudo, começa a ter mais impacto, porque transmite algo que poucos têm hoje: solidez. E a solidez atrai respeito, atrai confiança, atrai autoridade. Mas como se constrói isso na prática? Não é lendo frases motivacionais, nem decorando conceitos. É enfrentando o campo real, um comentário maldoso, uma rejeição, um dia em que tudo dá errado. Nessas horas, a mente comum colapsa e a mente treinada responde com presença. O segredo estoico está na repetição consciente. É como musculação emocional. Você começa pequeno, respira antes de responder a um ataque. Avalia se algo merece sua energia antes de mergulhar. Recua quando sabe que reagir seria apenas alimentar o caos. Com o tempo, esse padrão se fortalece. E um dia, sem perceber, você lida com algo que antes te derrubaria e permanece calmo. E nesse momento, você entende. Não é o mundo que ficou mais leve, é você que ficou mais forte. E essa força silenciosa e firme é o que os antigos chamavam de invulnerabilidade da alma. Algo que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. Uma das grandes armadilhas emocionais que mais nos enfraquece é a ideia de que os outros são responsáveis por como nos sentimos. A pessoa fala algo rude e dizemos: "Ele me irritou." Um erro acontece e dizemos: "Isso me tirou do sério." Mas pare e pense, quem apertou esse botão dentro de você? Foi mesmo o outro? Ou foi você que deu a ele esse poder? Os estoicos chamavam isso de ilusão da transferência de controle.
Enquanto você acreditar que suas emoções são determinadas pelo que acontece fora, viverá como marionete de tudo, do trânsito, do chefe, das redes sociais, de um olhar atravessado. Epicteto foi direto. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. O mundo não vai parar de te testar, mas você pode parar de cair em cada teste. Você pode treinar sua mente para filtrar, para digerir melhor as situações antes de deixar que elas infectem seu equilíbrio interno. Isso é autonomia emocional. E autonomia é liberdade. Essa liberdade começa com um exercício estoico simples, mas profundo. Separar o que depende de você do que não depende. Essa prática muda tudo. Quando você sente raiva, frustração ou ansiedade, pergunte: isso está sob meu controle ou não? Se está, já. Se não está, solte. Parece simples, mas exige vigilância. Porque o impulso natural é querer controlar o que é incontrolável. A opinião dos outros, o comportamento de quem amamos, os resultados de nossas ações, o tempo, o acaso. Mas quanto mais você tenta segurar o incontrolável, mais você se esgota. O estoico, ao contrário, age com intensidade onde tem poder e aceita com serenidade onde não tem. Esse filtro entre agir e aceitar é o que transforma alguém comum em alguém emocionalmente blindado. Porque ele não desperdiça energia onde não há retorno. Ele não corre atrás de vento. Ele investe onde pode crescer. Isso o torna mais firme, mais centrado, intocável. Mas ser emocionalmente intocável não significa viver sozinho em uma caverna, isolado das relações humanas. Pelo contrário, é justamente nas relações que esse princípio se fortalece ou se desintegra. É fácil manter a calma sozinho. Difícil é manter a lucidez quando alguém te acusa injustamente. Quando uma pessoa próxima te fere, quando expectativas são quebradas. E é aqui que os princípios estoicos se tornam uma verdadeira armadura. Não para você se fechar, mas para não se despedaçar. Ao invés de reagir com raiva, você aprende a observar. Ao invés de revidar, você escolhe responder com intenção, ou não responder. Isso não é fraqueza, é domínio. É saber que às vezes a verdadeira força está em não reagir. Porque quando você deixa de reagir como esperam que você reaja, você quebra o ciclo. E nesse momento, você deixa de ser parte do caos e se torna um ponto de equilíbrio no meio dele. Quando você começa a aplicar esses princípios estoicos, uma mudança silenciosa, mas profunda, acontece. As situações que antes te esmagavam passam a te fortalecer. O que antes te desestabilizava vira combustível para você se alinhar ainda mais com sua essência. É como se o mundo externo deixasse de ser uma ameaça e se tornasse um campo de treino para o seu caráter. Você deixa de ser alguém que vive fugindo do conflito interno e passa a ser alguém que transforma desconforto em autoconsciência. Isso não significa que você se torne perfeito ou imune à dor. Significa que você para de ser refém dela. Porque enquanto a maioria corre para anestesiar qualquer desconforto, com distrações, vícios, desculpas, o estoico encara. Ele permanece. Ele observa o que está sentindo sem ser engolido pelo que sente. E é exatamente nesse espaço entre sentir e ser dominado que nasce a verdadeira força. A força que ninguém vê, mas que todos sentem quando você entra em um ambiente. Essa nova forma de existir também muda a forma como os outros te tratam. Não porque você impõe respeito com palavras duras, mas porque sua presença transmite firmeza. As pessoas percebem quando você não é manipulável, quando você não precisa se provar. Quando você ouve uma provocação sem se abalar, uma crítica sem se justificar, um elogio sem se inflar. Isso cria um tipo de autoridade silenciosa, quase rara hoje. Porque estamos acostumados com reações exageradas, com pessoas que se inflam por pouco. Mas quem é emocionalmente intocável quebra esse padrão. E quando você quebra o padrão, você conquista espaço. Seja em uma conversa difícil, em uma negociação, em uma crise. A pessoa que mantém o centro é sempre a mais ouvida. Não porque fala mais alto, mas porque carrega algo que os outros estão perdendo. Domínio de si. E dominar a si mesmo
Em um mundo que te empurra para a reatividade, é revolucionário. E o mais surpreendente é perceber como essa firmeza emocional vai além de resistir a ataques. Ela te dá clareza para tomar decisões melhores, sabedoria para evitar conflitos desnecessários e energia para se dedicar ao que realmente importa. Quando você não está mais preso aos altos e baixos das emoções dos outros, sobra espaço dentro de você. Espaço para crescer, para criar, para servir. E talvez esse seja o maior ganho de todos. Você para de viver reagindo e começa a viver escolhendo. Escolhendo o que merece sua atenção. Escolhendo o que merece sua energia. Escolhendo com consciência quem você quer ser diante de qualquer cenário. E nesse ponto, você já não está mais apenas controlando emoções. Você está se tornando um mestre da sua própria realidade. Um ser humano que sente tudo, sim, mas que não é derrubado por nada. E essa é a verdadeira invulnerabilidade que os estoicos buscavam, não a ausência de dor, mas a impossibilidade de ser dominado por ela. Com o tempo, o que parecia apenas uma filosofia distante começa a se tornar parte do seu modo de existir. Você percebe que já não entra em brigas inúteis como antes, que não precisa vencer uma discussão para se sentir inteiro, que não responde mais por impulso, mas por escolha. Isso não acontece da noite para o dia. É o resultado de pequenas vitórias silenciosas. Como quando você escolhe não devolver a agressividade. Como quando você respira fundo antes de reagir. Como quando você ouve algo que teria te desmoronado meses atrás e simplesmente segue. Essas pequenas decisões repetidas constroem algo dentro de você que ninguém pode roubar. Integridade emocional. E quando essa integridade cresce, você se torna mais resistente, mas também mais leve. Porque não está mais carregando o peso da aprovação alheia, nem das suas próprias reações automáticas. Você está finalmente no controle, não do mundo, mas de si mesmo. Essa transformação também muda sua relação com o sofrimento. A dor que antes te esmagava, agora te instrui. A frustração que antes te paralisava, agora te molda. A ansiedade que antes te cegava, agora te convida a observar onde sua mente está se perdendo. O estoico não espera uma vida sem dor. Ele desenvolve força para atravessá-la, com dignidade. Ele sabe que cada dificuldade traz a chance de treinar sua alma, de lapidar seu caráter. E é justamente por isso que ele se torna emocionalmente intocável, não porque foge das emoções, mas porque aprendeu a transitar por elas sem se afogar. Como um navegador experiente que não nega as ondas, mas aprende a usá-las para seguir em frente. Isso gera uma confiança interna que independe de qualquer circunstância externa. Você deixa de se perguntar, será que vou aguentar? E passa a pensar, se vier eu estarei pronto. Essa postura muda tudo. Ela coloca você à frente, até mesmo daqueles que têm mais conhecimento, mais poder ou mais recursos. E talvez a maior recompensa de todas seja perceber que você não precisa mais viver com medo de si mesmo. Medo de explodir, de falhar, de se perder, de se deixar levar por emoções que te arrependem depois. Quando você se torna emocionalmente sólido, você caminha mais leve, não porque tudo está bem, mas porque você está bem, mesmo quando tudo não está. Isso não significa que você nunca mais vai chorar, ou sentir dor, ou se frustrar. Significa que, mesmo sentindo tudo isso, você continuará inteiro. E isso é raro. Isso é poderoso. Isso é o que o estoicismo ensina. A arte de ser inatingível por dentro, mesmo quando tudo tenta te atingir por fora. No fim das contas, se tornar emocionalmente intocável não é se isolar do mundo. É participar dele com tanta presença e firmeza que nada consegue te tirar de você mesmo. E quando isso acontece, você percebe que venceu a batalha mais difícil de todas, a de não se abandonar. No fim, tornar-se emocionalmente intocável não é sobre construir muros ao seu redor. É sobre erguer uma base firme dentro de si. Não é sobre evitar a vida, mas encará-la de frente com clareza, equilíbrio e coragem. Os estoicos não buscavam uma existência fria e isolada,
mas uma alma inabalável, capaz de manter a paz mesmo no caos, a lucidez mesmo na dor, a firmeza mesmo diante da injustiça. Isso está ao seu alcance. Não importa o que aconteceu com você até aqui. Não importa quantas vezes você se descontrolou, se perdeu ou se deixou levar. O que importa é o que você decide fazer agora. Porque cada escolha consciente que você faz, ao respirar em vez de reagir, ao filtrar em vez de absorver, ao observar em vez de julgar, é um passo em direção a essa solidez que ninguém pode tirar de você. E quando você chega nesse ponto, não é que o mundo pare de te testar, é que ele já não consegue mais te derrubar. Porque você aprendeu o que muitos nunca aprenderão, é que o verdadeiro poder é ser dono de si.